Se você já se perguntou por que parece haver um conflito interminável entre judeus e árabes, saiba que você não está sozinho, e a resposta pode ser bem mais surpreendente do que imagina. Enquanto muitos acham que é apenas uma questão de território ou religião, a verdade é que as raízes desse embate são muito mais profundas e multifacetadas. O que você está prestes a descobrir vai além das manchetes diárias, pois toca em algo que a maioria não compreende: a verdadeira origem dessa tensão histórica e, mais importante ainda, porque ela nunca parece encontrar um ponto final. Desde disputas territoriais até rivalidades ancestrais, as razões que sustentam esse conflito são inúmeras, mas poucas pessoas sabem o quanto essas causas estão enraizadas em questões de identidade e promessas antigas, algumas feitas há milhares de anos. O que você vai aprender aqui vai desafiar muitas das explicações simplistas que você já ouviu e, ao mesmo tempo, vai abrir uma nova perspectiva sobre o que realmente mantém essa guerra acesa, mesmo nos dias de hoje. Prepare-se para uma visão que não só esclarece como tudo começou, mas também porque esse conflito continua a ser tão difícil de resolver. A resposta não é apenas política, religiosa ou cultural. Ela é uma mistura complexa de fatores que se acumulam ao longo da história. E o mais intrigante é que, mesmo com tudo isso, ainda existem pontos de esperança que nos fazem acreditar que a paz é possível. Mas para chegar a essa compreensão, você precisa primeiro mergulhar nessa história fascinante. Abraão e Sara eram um casal avançado em idade, já acostumados a uma vida sem filhos. Imagine a surpresa deles quando uma promessa divina rompe o silêncio da sua velhice. Eles seriam pais de uma grande nação. É natural que, em meio à espera, o coração humano vacile. Quem nunca teve aquela sensação de incerteza ao esperar por algo que parece distante, quase impossível? Abraão e Sara, como qualquer um de nós, lidaram com a dúvida que cresce quando o tempo avança e a promessa parece mais um sonho distante do que uma realidade concreta. E quem poderia culpá-los? Afinal, esperar pode ser uma tarefa árdua, sobretudo quando tudo ao seu redor diz o contrário. A idade de ambos era um obstáculo impossível de ignorar. Eles já haviam superado o vigor da juventude, e a simples ideia de ter um filho soava quase como uma piada de mau gosto. Talvez, na mente deles, fosse mais fácil aceitar que essa promessa era simbólica ou que seria para outra geração. Isso me faz lembrar de como, muitas vezes, nós também limitamos nossas expectativas, achando que certas bênçãos só podem acontecer para os outros. Mas, no fundo, é nesse momento que somos desafiados a acreditar no improvável. Abraão e Sara estavam aprendendo, como tantos de nós, que a fé muitas vezes precisa superar as limitações da razão. Durante essa espera, a expectativa não foi algo fácil de administrar. As conversas no silêncio da noite, os olhares trocados, talvez um misto de esperança e desânimo. Quem nunca sentiu essa oscilação quando aguarda uma mudança significativa na vida? Muitas vezes, no meio da nossa caminhada, é como se estivéssemos à beira de algo grandioso, mas o caminho parece longo demais para enxergar o fim. É assim que as promessas podem moldar nossa paciência. Abraão e Sara precisaram de muita paciência, e paciência não é passividade. É um exercício de confiança ativa, mesmo quando o relógio corre contra nós. A história deles nos mostra algo profundo. Por mais improvável que pareça, há promessas que não são barradas por nossas limitações físicas, emocionais ou temporais. E, como o início de uma longa jornada, cada passo que eles davam parecia pequeno demais para um destino tão grandioso. Mas é justamente aí que reside a chave. Assim como Abraão e Sara, todos nós podemos, em algum momento, ter a chance de ver o inesperado acontecer, de testemunhar o improvável se concretizar diante dos nossos olhos. Diante da infertilidade persistente, surgiu uma solução que, culturalmente, era aceita na época. A serva de Sara, Agar, poderia conceber um filho para Abraão. Nessa escolha, vemos o reflexo da impaciência humana quando a espera se torna insuportável. Quantas vezes, frente a uma promessa que parece não se cumprir, não tentamos forçar uma solução por nossa própria conta? O caso de Sara é emblemático nesse sentido. Quando nos encontramos no limiar entre a esperança e o desespero, pode parecer tentador pegar atalhos, mesmo que esses atalhos acabem gerando consequências que não imaginávamos no início. Essa decisão trouxe com ela uma série de tensões. A chegada de Ismael, embora fosse uma resposta aparente à situação de Abraão, plantou as sementes de conflitos futuros. O que começou como uma solução pragmática logo se transformou em um ponto de discórdia dentro da família. Sara, ao observar a relação de Abraão com Ismael, sentiu na pele o peso de sua escolha. Não é raro que, quando agimos por impaciência, acabemos por colher frutos amargos. Há lições valiosas aqui sobre como a pressa e a tentativa de controlar o incontrolável podem nos levar por caminhos cheios de espinhos. Assim,
Vale lembrar que essa não era uma história isolada de um casal idoso e sua serva. Ela ressoa em tantas situações que enfrentamos hoje, onde buscamos soluções rápidas para problemas que exigem tempo e maturação. Quantos negócios, relacionamentos ou projetos não fracassam justamente porque alguém decidiu apressar as coisas? É como tentar colher frutos de uma árvore que ainda está crescendo. O episódio de Agar e Ismael ilustra bem essa tendência humana de correr atrás do que parece ser uma solução imediata, sem perceber que estamos apenas adiando o inevitável. E assim, o que começou como uma alternativa prática, acabou por gerar divisões que durariam gerações. A relação entre Sara, Agar e Ismael se tornou cada vez mais complicada, prenunciando as dificuldades que estariam por vir. Quando optamos por soluções fora do tempo certo, muitas vezes esquecemos que elas podem trazer desdobramentos inesperados. É como se estivéssemos construindo em terreno instável, sem perceber que cada decisão precipitada pode abalar as fundações do que desejamos alcançar. Após o nascimento de Ismael, o ambiente na casa de Abraão ficou ainda mais tenso. Sara, que antes havia sugerido a concepção de Ismael, agora se via em uma situação delicada. O convívio com Agar, a serva que havia dado um filho a Abraão, se tornou insustentável. A convivência, que deveria ser pacífica, rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional, com ressentimentos latentes surgindo a cada interação. Esse conflito nos lembra como nossas escolhas podem nos afetar profundamente, mesmo quando achamos que estamos no controle da situação. Sara, ao observar Agar e Ismael, começou a perceber a distância entre o que havia idealizado e a realidade que se formava diante de seus olhos. O que parecia uma solução lógica, agora provocava um turbilhão de emoções. Ela via em Ismael uma ameaça, um constante lembrete de sua própria incapacidade de gerar filhos, algo que tocava em suas feridas mais profundas. É interessante observar como, em diversas situações, o que enxergamos como uma solução prática pode se tornar a origem de grandes conflitos pessoais, principalmente quando nossas emoções entram em jogo. O relacionamento entre Sara e Agar não era mais o mesmo. Onde antes havia uma relação de servo e senhora, agora existia uma tensão que crescia a cada dia. A presença de Ismael na vida de Abraão exacerbava essa sensação de competição, e o ressentimento de Sara só aumentava. Agar, por outro lado, também carregava suas próprias mágoas e frustrações. No fundo, esse conflito era inevitável, como uma panela de pressão prestes a estourar. E quem nunca viveu algo parecido? Pequenas mágoas não resolvidas têm o poder de se transformar em grandes conflitos quando não são devidamente abordadas. Esse clima de tensão culminou em um ultimato. Sara exigiu que Agar e seu filho fossem afastados. Em sua mente, essa era a única solução para restaurar a paz que tanto ansiava. Mas essa decisão estava longe de ser o fim dos problemas. Na verdade, esse conflito familiar estava apenas começando a mostrar sua verdadeira profundidade. Quando estamos em meio a uma tempestade emocional, é difícil ver com clareza, e as decisões tomadas nesses momentos podem trazer consequências muito maiores do que imaginamos. O clima de tensão na casa de Abraão se tornou insuportável para Agar. Desesperada e sem perspectivas, ela tomou uma decisão drástica: fugir para o deserto. O deserto, um lugar de isolamento e desolação, simbolizava sua angústia e solidão. Agar, que até então estava no centro de uma grande promessa, agora se via abandonada à própria sorte, carregando seu filho no ventre e seu coração cheio de incertezas. Essa fuga é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Quem nunca sentiu a necessidade de escapar quando as pressões da vida se tornaram insuportáveis? Assim, o deserto, por mais inóspito que fosse, não era apenas um lugar de sofrimento. Ali, longe de tudo e todos, Agar encontrou algo que jamais esperava: uma mensagem divina. No meio de sua solidão, ela foi visitada por um mensageiro celestial que lhe trouxe uma promessa sobre o futuro de seu filho. É interessante pensar que, muitas vezes, é nos momentos de maior desespero que encontramos respostas inesperadas. Quantas vezes, em nossas próprias fugas e momentos de solidão, não encontramos as respostas que tanto buscamos? Agar, ao receber essa promessa, teve que tomar uma decisão: voltar ao lugar de onde havia fugido, sabendo que as tensões não haviam desaparecido, ou continuar sua jornada pelo desconhecido. Essa escolha nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma escolha a ser feita, e cada escolha carrega suas próprias consequências. O mensageiro a encorajou a voltar, não como uma fugitiva, mas com a promessa de que seu filho seria o início de uma grande nação. Isso nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar esperança e propósito. A decisão de Agar de retornar não foi fácil, mas ela voltou com a confiança renovada.
Sua fuga para o deserto foi mais do que uma simples tentativa de escapar. Foi um momento de transformação. No deserto, ela descobriu que, por mais solitária que sua jornada parecesse, ela não estava sozinha. E essa é uma verdade profunda. Mesmo quando nos sentimos isolados, muitas vezes há forças invisíveis trabalhando ao nosso favor, preparando o terreno para algo maior. Depois de tantos anos de espera e dúvidas, finalmente o improvável aconteceu. Sara deu à luz a Isaac. A chegada desse filho, nascido de um casal idoso, foi cercada de espanto e alegria. Era como se a promessa, que um dia parecia distante e quase impossível, finalmente se tornasse tangível. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, não somos surpreendidos por algo que parecia estar fora do nosso alcance? O nascimento de Isaac é um lembrete poderoso de que, por mais improvável que seja, certas coisas acontecem quando menos esperamos e quando mais precisamos. O nascimento de Isaac também trouxe um misto de emoções para Sara e Abraão. De um lado, havia o alívio de ver a promessa cumprida. De outro, havia a incredulidade de que isso realmente havia acontecido. Esse sentimento de "é mesmo verdade" acompanha muitas grandes realizações na vida. A mente humana, habituada a lutas e esperas, muitas vezes custa aceitar que aquilo que parecia impossível finalmente aconteceu. E, assim, Sara deu uma risada de alegria. Uma risada que não era apenas de felicidade, mas também de surpresa e alívio por ver o impossível se concretizar. A chegada de Isaac não apenas trouxe alegria para o casal, mas também desencadeou novas dinâmicas dentro da família. Afinal, agora havia um novo herdeiro, aquele que havia sido prometido desde o início. Isso inevitavelmente afetaria as relações familiares, especialmente com Ismael. Mas, por enquanto, a alegria do nascimento de Isaac prevalecia. Assim como acontece conosco, o nascimento de algo novo, seja um projeto, um relacionamento ou uma oportunidade, muitas vezes transforma todo o nosso entorno, forçando-nos a repensar antigas relações e criar novas expectativas. Assim, o nascimento de Isaac não marcou o fim das tensões dentro da casa de Abraão. Pelo contrário, a presença do novo herdeiro trouxe à tona questões que antes estavam adormecidas. O que parecia ser o fim de uma longa espera era, na verdade, o início de novos desafios. E assim, a família de Abraão enfrentaria novas provações, à medida que o conflito entre Ismael e Isaac começava a tomar forma. A história nos mostra que, muitas vezes, o cumprimento de uma promessa traz consigo novos desafios que exigem sabedoria e paciência. O nascimento de Isaac não apenas trouxe alegria, mas também intensificou as tensões familiares. Com a chegada do herdeiro prometido, Sara se tornou cada vez mais incomodada pela presença de Ismael, o filho de Agar. O ressentimento que já existia entre Sara e Agar atingiu um ponto crítico, levando Sara a exigir que Abraão expulsasse a serva e seu filho. Esse pedido, ainda que doloroso, foi atendido, e assim, Agar e Ismael foram enviados ao deserto, sem grandes perspectivas. É impressionante como, em situações de conflito, decisões drásticas são tomadas, muitas vezes sem plena consciência das consequências que elas podem trazer. Agar e Ismael enfrentaram o deserto com poucos recursos, em uma jornada que representava não apenas uma separação física, mas emocional e espiritual. A expulsão os deixou isolados em um ambiente hostil, algo que ecoa nas experiências de muitas pessoas que se sentem abandonadas em momentos críticos da vida. Quantas vezes não nos vemos sem direção, sem apoio, em meio às dificuldades? O deserto é um símbolo poderoso de adversidade, e a luta pela sobrevivência de Agar e Ismael é um reflexo de como a vida pode nos testar nos momentos mais frágeis. A relação entre Sara e Agar, que culminou nessa separação definitiva, nos faz pensar sobre como o ciúme e o ressentimento podem destruir laços e criar divisões irreversíveis. Quando o medo de perder o que julgamos ser nosso nos consome, é comum tomarmos atitudes que ferem os outros, mesmo que não seja essa nossa intenção inicial. Sara, ao tentar proteger o futuro de Isaac, acabou deixando marcas profundas na história de Ismael. E esse é um aspecto da vida que não podemos ignorar. Nossas ações têm repercussões que podem atravessar gerações, muitas vezes de formas que nem imaginamos. A expulsão de Agar e Ismael, assim, não seria o fim da história. O deserto, que simbolizava o abandono, logo se transformaria em um lugar de revelação. Assim como Abraão e Sara receberam uma promessa, Agar também receberia a sua. O caminho à frente seria árduo, mas a jornada de Ismael estava longe de terminar. Há algo profundamente inspirador em como, mesmo nas piores circunstâncias, a esperança pode surgir de onde menos se espera. Quando Agar e Ismael foram deixados no deserto, parecia que todas as esperanças estavam perdidas. A água acabou, o calor era implacável, e Agar, desesperada,
não conseguia imaginar uma saída. Ela, em um ato de desespero, se afastou de seu filho para não testemunhar sua morte iminente. Essa cena é comovente, pois nos mostra o quão solitários e desamparados podemos nos sentir quando a vida nos coloca em situações extremas. É nessas horas, quando acreditamos que tudo está perdido, que as maiores intervenções podem acontecer. Foi no auge desse desespero que uma intervenção divina ocorreu. Um mensageiro celestial apareceu para Agar, revelando um poço de água que salvaria sua vida e a de seu filho. A intervenção não foi apenas física, oferecendo água em um momento crucial, mas também espiritual. Agar recebeu uma promessa: seu filho, Ismael, se tornaria o progenitor de uma grande nação. Esse momento de salvação nos ensina que, por mais difíceis que as situações pareçam, a ajuda pode vir de onde menos esperamos. Às vezes, é quando estamos mais próximos do fim que encontramos um novo começo. Essa história reflete uma verdade que muitos já vivenciaram em suas próprias jornadas. No auge do desespero, há momentos em que a solução aparece de forma repentina, como um poço no deserto. Quantas vezes, em nossas vidas, não passamos por situações em que pensamos que tudo está prestes a desmoronar, apenas para sermos surpreendidos por uma solução inesperada? A intervenção divina que Agar experimentou serve como uma lembrança de que nem sempre vemos o caminho completo à nossa frente, mas, com fé, podemos confiar que o socorro virá. Agar e Ismael, salvos por essa intervenção, seguiram seu caminho com a promessa de que a vida de Ismael seria marcada pela grandeza. O deserto, que inicialmente parecia ser o fim de sua jornada, se tornou o cenário de uma nova etapa. Isso nos faz refletir sobre como, muitas vezes, os lugares de maior sofrimento podem se transformar em locais de revelação e crescimento. O que parecia ser uma sentença de morte se tornou uma porta para o futuro. Com o passar dos anos, Ismael se adaptou ao ambiente árido e hostil do deserto, forjando uma vida marcada pela resiliência. O deserto, que antes parecia ser o cenário de seu fim, tornou-se o palco de sua transformação. Ismael cresceu forte e se tornou um caçador habilidoso, capaz de prosperar em um ambiente que poucos suportariam. Essa adaptação não veio sem desafios, mas é nos desafios que muitas vezes descobrimos nossa verdadeira força. Ismael, filho de uma promessa, encontrava nas adversidades a oportunidade de se fortalecer e se preparar para o futuro que o aguardava. A vida no deserto exige mais do que habilidades físicas, ela exige um espírito forte. Ismael, em sua jornada, desenvolveu não apenas a capacidade de sobreviver, mas também de liderar. Ele cresceu com a convicção de que, mesmo em meio ao isolamento e à dureza da vida, havia um propósito maior em sua existência. Esse é um exemplo claro de como as adversidades podem moldar não apenas nossa personalidade, mas também nossa visão de mundo. Para aqueles que enfrentam dificuldades hoje, a história de Ismael serve como um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais desafiadores, há espaço para crescer e prosperar. Ismael também começou a construir uma família e uma comunidade ao seu redor. Ele se casou e se tornou o pai de muitos, conforme a promessa feita à sua mãe no deserto. Sua trajetória é um exemplo de como a vida, mesmo em suas fases mais duras, pode gerar frutos abundantes se perseverarmos. Para muitos, o deserto pode parecer um lugar de escassez, mas para Ismael, tornou-se um lugar de abundância. Assim como ele, qualquer pessoa pode encontrar meios de florescer mesmo nos ambientes mais inóspitos, desde que tenha resiliência e uma visão clara de seu futuro. A trajetória de Ismael no deserto reflete uma jornada de autossuficiência e desenvolvimento. Ele não apenas sobreviveu ao deserto, mas prosperou ali, construindo uma vida que transcendeu as dificuldades iniciais. Essa história nos mostra que, com coragem e determinação, é possível transformar até os lugares mais improváveis em um lar, mais ainda, em uma base sólida para o futuro. A vida de Ismael é um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, há um caminho para a grandeza. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Após anos de separação e tensões familiares, Isaac e Ismael se reuniram em um momento solene, o sepultamento de seu pai, Abraão. A cena era carregada de significado, pois apesar das diferenças e do afastamento, o laço de sangue que os unia permaneceu.
Esse reencontro nos lembra como, por mais que os conflitos familiares possam nos afastar, há momentos na vida que nos forçam a deixar de lado as diferenças. O luto tem um poder unificador, fazendo com que até as feridas mais profundas sejam temporariamente esquecidas para que os que restam possam honrar aqueles que partiram. Embora as tensões entre os dois irmãos tivessem marcado suas vidas, o reencontro no funeral de Abraão era uma oportunidade de reconciliação. A convivência entre Isaque e Ismael nunca foi fácil, especialmente após os eventos que os separaram ainda jovens. Assim, nesse momento de dor compartilhada, havia uma chance de reflexão e talvez até de perdão. É comum que, em nossas próprias vidas, tenhamos desavenças que parecem irreparáveis, mas às vezes a vida nos dá uma segunda chance para reconstruir pontes. E foi exatamente o que aconteceu nesse encontro. O ato de sepultar Abraão juntos era mais do que um simples rito. Era uma forma de ambos, Isaque e Ismael, reconhecerem suas histórias e a influência do pai em suas vidas. Por mais diferentes que fossem suas trajetórias, havia um ponto de origem comum que os conectava. A reunião deles não era apenas física, mas também simbólica. É como se, naquele momento, eles pudessem perceber que, apesar das mágoas e distâncias, suas vidas estavam entrelaçadas por algo maior do que os conflitos do passado. E essa é uma lição que muitos de nós podemos aplicar em nossos relacionamentos: a capacidade de reconhecer que há conexões que transcendem as feridas do tempo. O fim da vida de Abraão marcou o fechamento de um ciclo, mas também abriu a porta para novas possibilidades entre os irmãos. Talvez o reencontro de Isaque e Ismael tenha sido o primeiro passo rumo à cura das feridas antigas. Não podemos saber o que aconteceu entre eles depois daquele momento, mas o fato de estarem juntos, lado a lado, nos mostra que há sempre uma chance de reconciliação, por mais distantes que pareçam estar. E assim, a história de Isaque e Ismael nos lembra que, mesmo em meio a longas separações e conflitos, a vida sempre nos oferece oportunidades de reaproximação. Agora que você mergulhou nessa história cheia de nuances e complexidade, pergunto: o que você vai fazer com esse conhecimento? Saber sobre a origem e a profundidade dos conflitos entre judeus e árabes não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma oportunidade para refletir sobre como os conflitos ao nosso redor também são alimentados por raízes profundas. Será que existem disputas na sua vida que também estão sendo perpetuadas por fatores que você ainda não enxergou? Seja qual for o conflito, a lição mais importante é que, por mais difícil que pareça, existe sempre um caminho para o entendimento e a paz. E esse caminho começa com conhecimento, com empatia e com a disposição de ver além das diferenças. Você está preparado para aplicar isso no seu dia a dia? Está pronto para mudar a maneira como lida com os desafios e as divergências em sua própria vida? Se você quer continuar aprendendo mais sobre essas questões fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode ajudar a transformar a sua visão sobre o mundo e suas próprias relações. E antes de sair, confere o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Nele, você vai descobrir ainda mais sobre os desdobramentos desse conflito milenar e como ele influencia a geopolítica atual.